Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o título do Liverpool, grande campeão europeu da temporada 2018-2019, um título para coroar um trabalho já de muito tempo, sendo feito num nível muito bom. A própria Premier League já tinha mostrado isso, né? O nível atingido, a regularidade. O título não chegou ao Liverpool porque o Manchester City teve mais uma vez um dos melhores desempenhos da história. Inclusive, já falei sobre assunto Premier League aqui em outros vídeos, vou deixar até o link aqui embaixo. E antes da gente entrar para falar especificamente dessa decisão, convido você a se inscrever no canal também, só clicar aqui embaixo, se inscreve aí, um clique, você já ajuda o canal a seguir crescendo também. Então, e participe, claro, né, curta o vídeo, deixe o seu comentário. Vamos começar a falar sobre essa decisão, então, da Champions. O fato é, não foi uma decisão das melhores. Isso acho que ninguém vai discutir, ninguém vai questionar. O jogo ficou abaixo do que se imaginava, a expectativa era muito alta, né? Essa foi uma temporada das mais legais, das mais marcantes em relação a mata-mata de Champions, desde que eu me lembro, basicamente. Acho que 2003, 2004 foi uma temporada em que o mata-mata teve grandes confrontos também, mas 2018, 2019 teve grandes histórias, grandes partidas, emoção, bom nível em vários dos jogos, e afinal gerava uma expectativa por um jogo melhor, o que acabou não acontecendo por diversos fatores. A gente vai entrar no assunto tático, o que aconteceu em campo e tudo mais. Agora, antes mesmo disso, acho que é legal destacar o lado dos técnicos. O Pochettino derrotado não passa a ser um treinador menos valorizado por causa disso, porque fez uma grande trajetória com o Tottenham, chegando a uma decisão de Champions, algo que era difícil imaginar antes, e para o Klopp, né, serve para coroar um treinador que vinha numa série enorme de derrotas em finais. Se a gente olhar aí, por exemplo, para essa lista feita até por uma matéria na BBC, a gente vê como, depois lá da Copa da Alemanha de 2012, que ele vence com o Borussia Dortmund, teve derrota na final da Champions em 2013, teve derrota na Copa da Alemanha em 2014, em 2015, aí perde a Copa da Liga Inglesa em 2016, perde a Europa League em 2016, perde a Champions em 2018 e agora volta a vencer uma Copa. Enfim, consegue vencer a principal das Copas, né, que é a Champions League, já que era a terceira ocasião, a terceira oportunidade. Uma com o Borussia parando no Bayern, uma com o Liverpool parando no Real Madrid e agora a outra com o Liverpool batendo o Tottenham. Então a gente está falando de um dos grandes técnicos dessa década, sem dúvida nenhuma, e é curioso, né, como os rótulos acabam ficando ou saindo de acordo com detalhes. Muita gente falaria e olharia para essa lista que a gente viu para falar como o Klopp seria um fracassado, um cara que não ganha finais, que não ganha título, só fica com vice, etc. Sendo que o vice da Premier League teve pontuação que seria de título para vários dos anos, e a campanha na Champions, chegar a 2 finais seguidas de Champions, ganhando ou perdendo, já significa muita coisa, já representa muita coisa. Então legal para o Klopp, acho que seria cruel para qualquer um dos derrotados, né, no caso para o Pochettino, mas legal para o Klopp por sair valorizado, mais reconhecido, se é que alguém precisava desse selo de campeão para reconhecer um grande trabalho. E aí sim, vamos falar do jogo especificamente. Foi um jogo abaixo, e isso tem muito a ver com um gol sair muito cedo também. Era um jogo que tinha tudo para ser muito estudado mesmo, pelos detalhes, pelo que representava o risco de perder uma bola numa zona perigosa do campo e ceder um contra-ataque. Então, esse seria um fator-chave. E de repente o Liverpool sai na frente com um pênalti no primeiro minuto e o jogo muda radicalmente, porque o Tottenham a partir daí teria que se expor teoricamente um pouco mais, o que não aconteceu também. Mas qual que foi o cenário da partida, né? Primeiro, se a gente vai para a base das escalações. Escalações sem surpresas, né? O Firmino jogando, o Harry Kane jogando, o Harry Winks de volta. Existia a dúvida sobre a questão física, mas nos desenhos, talvez a principal, não surpresa, mas o principal ponto tenha sido o posicionamento dos meio-campistas no Tottenham. A gente viu Harry Winks jogando por dentro ao lado do Sissoko e não exatamente um losango, então eram 2 volantes com 2 meias à frente e o Son como esse ponta / segundo atacante, mas partindo dos lados para tentar dar velocidade. Então, Eriksen e Dele Alli atuavam à frente de Sissoko e Harry Winks. E qual era a grande dificuldade? O Liverpool conseguia marcar muito forte no campo de ataque. Então, o Tottenham iniciava a saída de bola com os seus zagueiros, que são zagueiros de qualidade de passe, mas os 3 homens do Liverpool de frente já iniciavam essa pressão basicamente na grande área. Então, na maior parte do tempo, eles atacavam de fora para dentro para pressionar, o que evitava
que Alderweireld e Vertonghen tivessem opções de passe mais tranquilas, e quando eles buscavam Sissoko e Harry Winks, eram duas opções e não uma só, porque no losango, teoricamente, o Winks seria quem se apresentaria ali se fosse um pouquinho diferente esse desenho, mas com Winks e Sissoko eram dois. Mas mesmo assim, a agressividade dos meio-campistas do Liverpool fazia com que um passe por dentro para os volantes virasse uma situação de risco, porque essa bola chegaria ao Winks ou a Sissoko com dois jogadores já pressionando e chegando forte. O Henderson por um lado, o Wijnaldum do outro, dois jogadores com esse perfil. Então, o Liverpool conseguiu incomodar muito a saída de bola do Tottenham. E aí entram aspectos técnicos também, porque não é só a parte tática. Como a gente já falou, até a própria final da Europa League foi um ótimo exemplo de como qualquer estratégia tem pontos fortes, pontos fracos, e ela pode dar certo ou errado por detalhes, e dentro do jogo, mesmo funcionando, pode desmoronar em determinado momento. Vou até deixar aqui na descrição a análise da final da Europa League, o Chelsea-Arsenal, que foi bem interessante taticamente. Mas então, qual era esse cenário, né? Qual era a dificuldade da parte técnica? O Tottenham poderia e tinha algumas opções de saída pelos lados, só que faltava aceleração e um passe de melhor qualidade para conseguir conectar esses blocos. Porque se o Liverpool pressionava bem o início da saída de bola, o princípio da saída de bola do Tottenham, a saída deveria ser inversão rápida para um lado e para o outro, ter Trippier e o Danny Rose avançando e progredindo com a bola. Era uma alternativa e em alguns momentos do jogo eles até fizeram isso, especialmente no segundo tempo. Só que não foi uma boa temporada do Trippier, que terminou muito em baixa, por exemplo. Em outros momentos, o impacto da participação dos laterais do Tottenham alavancava mais a qualidade de organização do time, especialmente quando o Trippier teve melhores momentos. E no meio-campo, Eriksen e Dele Alli se posicionavam atrás dos dois meio-campistas do Liverpool, que saíam de forma agressiva, então eles estavam numa faixa do campo em que tentavam incomodar ali o setor do Fabinho, e viravam opções para receber esses passes às costas dos meio-campistas, teoricamente onde havia espaço. Só que isso não acontecia, por falta de confiança e de qualidade no passe. Harry Winks sem ritmo, voltando também depois de um tempo parado, não foi esse cara para associar, para conectar as partes do campo, arriscou poucos passes, não estava com muita confiança. O Sissoko não é exatamente um passador, até começa alguns ataques rompendo, se projetando com a bola, e no segundo tempo o espaço aconteceu um pouco mais, né? Ele até chega a inverter o lado com o Harry Winks durante um período, mas o fato é que o Tottenham tinha a posse da bola concentrada no campo de defesa, sem sair do lugar diante da boa marcação do Liverpool. Quando a bola chegava aos homens de frente, nos raros momentos em que um desses passes conseguia avançar o território, conectar os homens de frente, aí vinha a parte técnica. Dele Alli mal, com dificuldade para dar continuidade aos lances, então a bola chegava e morria. O passe de primeira, muitas vezes era um passe errado. O Dele Alli, também o Eriksen, foram jogadores que perderam a posse da bola muitas vezes. O Son até tentou muito também, em arrancadas e tudo mais, mas aí vem o mérito do outro lado. O Liverpool teve um bom desempenho defensivo, e eu não estou falando do Van Dijk especificamente não. O Van Dijk obviamente é a grande referência, mas o Matip fez uma boa final, e os dois laterais, mais uma vez, fizeram um bom jogo, defensivo inclusive. Então, Alexander-Arnold de um lado e Robertson do outro foram fundamentais para impedirem justamente que esses espaços que o Tottenham eventualmente teria para fazer a bola chegar à frente, que esses espaços conseguissem ser aproveitados de fato pelo Tottenham. Isso basicamente não aconteceu. Então criou essa sensação mesmo de um jogo em que nada acontecia. O Tottenham trocava passes no campo de defesa, não avançava. O Liverpool pressionava no campo de ataque, não chegava a recuperar a bola em condições de finalizar, mas também não fazia questão de trocar passes. Um detalhe curioso também, quando a gente olha a estatística do mapa de passes da partida, ela vai mostrar o posicionamento médio de cada jogador e também de acordo com a grossura ali da linha, né, quanto mais grossa for a linha, significa um maior número de passes entre os jogadores. Se a gente olha para o lado do Tottenham, a gente vai ver como esses passes ficaram concentrados entre os zagueiros e como foi difícil acionar os homens de frente. Harry Kane, por exemplo, foi uma peça quase nula porque a bola não chegava até ele. Ele era um jogador que seria, em tese, fundamental para fazer esse time funcionar melhor. No lado do Liverpool, apesar do controle, e o Liverpool indiscutivelmente controlou a decisão, o Liverpool nem precisou trocar tantos passes. Então, se a gente olha, nem existem tantas as conexões. O meio-campo do Liverpool foi um meio-campo muito mais da agressividade para marcar, para tirar o conforto, do que exatamente para tentar trocar passes, tentar administrar e tudo mais.
Então acho que foi um jogo que se resumiu muito pelo trabalho sem bola. E com a bola o Tottenham não conseguiu corresponder diante de todos esses problemas que eu já citei também. Então quase nada aconteceu. No segundo tempo vem as alternativas, as substituições. O Tottenham cresce um pouco, é verdade. Recua o Eriksen para jogar primeiro ao lado do Sissoko, aí o Sissoko sai também, entra o Dyer, mas tenta ter a partir desse primeiro passe um pouco mais de risco, né, para um passe mais de qualidade, acionar à frente. A entrada do Lucas também ajuda, porque a partir desse momento o Tottenham passa a concentrar jogadores ali, primeiro com Lucas, Son e Dele Alli atrás do Harry Kane, são mais jogadores brigando pela segunda bola. Então o passe que vem de trás muitas vezes é forçado, mas a segunda bola podia ficar no setor do Fabinho ali, por exemplo, que sozinho ia ter 2, 3 jogadores caindo nessa faixa de campo. Então o Tottenham passa a conseguir chegar um pouco mais. E os laterais foram se soltando também. É verdade que o Klopp depois responde a isso com as substituições, então quando o Milner entra, a ideia já era passar a ter uma segunda linha com 4, isso demora alguns minutos para acontecer, mas passa a ter o Milner pelo lado direito, aí o Fabinho e o Henderson por dentro e o Mané fechando o lado esquerdo. Nessa altura já com o Origi ajudando muito o meio-campo, até para liberar o Salah para eventuais contra-ataques. E é justamente nessa reta final que o jogo ganha em emoção. São os 20, 25 minutos finais que o jogo passa a ter um pouco mais do ritmo esperado, com o Tottenham se lançando, usando os laterais, usando os lançamentos para o ataque para tentar brigar por essa segunda bola, mas assim, o Liverpool também tinha contra-ataques, né? Também poderia até ter ferido o Tottenham antes se tivesse aproveitado uma dessas escapadas. O segundo gol acaba saindo numa sobra de um escanteio, justamente depois, talvez, a maior blitz que o Tottenham tenha tido no jogo. E aí é fundamental a gente citar o Alisson, né? Um dos principais nomes da partida, não que o Tottenham tenha produzido tanto, mas quando produziu, o Alisson foi muito bem, muito seguro, coroando também uma ótima temporada para o goleiro brasileiro do Liverpool e até, assim, de uma forma simbólica, né, pelo que tinha sido a derrota na Champions do ano passado, pelo que foi o Karius com infelicidade, as falhas e tudo mais. Dessa vez o Alisson sendo um dos destaques e foi de fato uma mudança de patamar na posição desde que chegou no início da temporada, fundamental, por exemplo, para evitar uma eliminação do Liverpool lá na fase de grupos, né? O Liverpool não ficou tão longe de cair na fase de grupos ainda diante do Napoli. Aliás, o Tottenham também chegou na última rodada precisando de resultado. Mas é isso, foi um título justíssimo, uma final decepcionante para uma Champions que foi fantástica, principalmente na fase de mata-mata, mas o Liverpool não tem nada com isso, executou o seu jogo, fez uma boa partida no aspecto sem a bola e controlou o Tottenham, que foi muito longe, merece os créditos por ter chegado até uma decisão, mas na decisão não conseguiu oferecer o que a gente esperava em relação à qualidade técnica mesmo. Acho que ficou faltando, ficou devendo. Fique à vontade aí para deixar os comentários de vocês, apontarem outros tópicos dentro dessa partida também. Se inscreva no canal, participe, curta o vídeo também. Um abraço a todos e até a próxima.